Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, também a todos que estarão nos acompanhando neste momento. Você é internauta, você que está na sua casa, quero te cumprimentar também e convidar você para estar mais um momento juntamente conosco, aprendendo um pouco mais sobre o discipulado. E o nosso tema de hoje é o discipulador. E quero fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, o verso de número 18, que é o nosso texto áureo do trabalho de discipulado, tá bom? No nosso último encontro nós falamos sobre o discipulado integral, mostramos a diferença do discipulado convencional que temos praticado durante muitos anos e o discipulado integral. Se você quiser conhecer um pouco melhor, você pode voltar aí no site IADS Pinheirinho e verificar nessa outra aula o que foi ministrado a respeito do discipulado convencional e o discipulado integral. Nós adotamos o trabalho no discipulado integral, onde o discipulado ele não se encerra no batismo do novo convertido, mas sim quando o novo convertido também começa a dar frutos, produzir novos discípulos, fazer novos discípulos. E hoje nós vamos falar sobre o discipulador. Então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na leitura que fizemos aqui, vemos Jesus dizendo para nós: ir e fazer discípulos. Então, é o que nós queremos praticar. Não apenas ganhar vidas para o Senhor Jesus, mas fazer discípulos, ensinar eles a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Vamos seguir os nossos slides. No nosso encontro de hoje, no final desse encontro, você deverá saber os medos de discipular, o que se espera do discipulador, o que não se espera do discipulador, as qualidades de um discipulador, o perigo de amar apenas em palavras e as responsabilidades de um discipulador. Aleluia! Eu queria que você desse um pouquinho de atenção, porque muitas das vezes as pessoas imaginam muitas coisas a respeito do discipulador. Mas olha só o que nós encontramos aqui. Muitos imaginam que é preciso ter altas qualidades para discipular. Isto não é verdade. É preciso esclarecer qual é a missão dos discipuladores, para não desanimarmos e não venhamos a criar obstáculos para impedir o discipulado. Muitas das vezes imaginamos que para que eu possa fazer discípulos, eu preciso ter altas qualidades. Começamos então a criar um bicho de 7 cabeças para se fazer discipulado. Sendo que ser discípulo, fazer discípulo, quando você é discípulo, você não tem dificuldade em fazer discípulos. Certa vez, um dos nossos irmãos chegou até mim e me perguntou: Leandro, eu não vou fazer discipulado porque eu entendo que eu não tenho chamado para fazer discípulos. Eu disse para ele: Jesus disse que todos têm chamado para fazer discípulo. Mas daí ele então me respondeu: mas Leandro, eu não consigo fazer discípulos. E eu disse para ele assim: qual é a sua profissão? Ele me respondeu: eu sou pintor. Então eu perguntei para ele: você tem dificuldade em me ensinar a pintar essa parede? Ele falou: não tenho dificuldade nenhuma. Você tem medo de me ensinar? Não, também não tenho medo. Daí eu perguntei para ele: por que você não tem medo de me ensinar a pintar essa parede? Daí ele falou: não, porque eu tenho intimidade com a minha profissão. Eu disse para ele: você está me dizendo que você é pintor e consegue me ensinar a pintar, mas você é discípulo de Cristo e não consegue ensinar alguém a se tornar um discípulo.
Na verdade, eu disse para ele: você não é um bom discípulo, porque toda pessoa que é um bom discípulo, ele não tem dificuldade em fazer discípulos. Se você é um bom pintor, você não tem dificuldade em ensinar a pessoa a pintar. Se você é um bom discípulo de Cristo, imita bem a Cristo, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não vai ter dificuldade em ensinar uma outra pessoa a discipular, a se tornar discípulo, melhor dizendo. Então, o nosso encontro de hoje é para a gente desmistificar esse bicho de 7 cabeças que muitos criaram a respeito de fazer discípulos. Você verá que fazer discípulo é algo muito mais fácil que você imagina. Talvez o que possa ser difícil é ser um discípulo, mas não fazer discípulos, porque todo bom discípulo tem facilidade em fazer discípulos. O que podemos encontrar dificuldade é nos tornarmos um bom discípulo, mas o fazer discípulos é algo bem mais fácil. Aleluia. Tem uma travadinha no slide. Já seguimos em frente. O que se espera do discipulador? Não é necessário ser professor. Olha lá, amados. Você não precisa necessariamente ser professor, pregador, ser um ministro ordenado ou um músico para discipular. O que é preciso é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você for professor, pregador, músico ou ministro, você terá mais ferramentas para realizar o discipulado. Porém, a essência não está nos talentos, e sim na graça que Deus concede para aqueles que desejam de todo o coração fazer discípulo. Queridos, o segredo não está nos talentos que nós temos, mas sim na graça que Deus nos concede. Lembra que Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Se nós tivermos talentos, isso vai agregar no nosso trabalho de discipulado, porém não se faz necessário. Eu necessariamente não preciso ser um pregador, um professor. Eu preciso ser um bom discípulo de Cristo. Amém? Aleluia! Agora nós veremos algumas qualidades do discipulador. A maior missão do discipulador é cuidar do novo convertido, até que Cristo seja gerado nele. Você será a mãe ou o pai espiritual dele. Olha só, em Gálatas 4,19 está escrito: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Uma das nossas grandes dificuldades que encontramos no nosso meio, que nós somos experts em ganhar almas, em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Vamos lá e arrancamos das unhas do inimigo muitas vidas, porém não temos o cuidado. A pessoa, como diz o texto aqui, o apóstolo Paulo fala: vocês ainda são bebês espirituais, crianças espirituais, e eu não posso dar um alimento sólido, mas sim um leite. Existem níveis no crescimento espiritual de cada um, e quando a pessoa se converte, ela ainda é um bebê espiritual. Nós precisamos melhorar nessa parte, precisamos melhorar no cuidado. A maior qualidade do discipulador não são os seus talentos, mas sim o seu cuidado com as vidas que se colocam na mão dele para ele administrar, até que Cristo seja gerado na vida de cada uma dessas pessoas. Aleluia. Continuando, as qualidades do discipulador é no cuidado onde podemos exercer maior influência sobre o amor que o novo convertido tem por Cristo. Quanto mais nós cuidarmos do novo convertido, esse amor por Cristo irá aumentar na sua vida. Então não fique preocupado se você prega bem, não fique preocupado se você fale bem. Cuide bem da pessoa, visitando, dando atenção a ela. Esse cuidado que nós damos para os novos convertidos faz com que eles se aproximem mais de Cristo. Esse é o maior poder que o discipulador tem, é o cuidado
Quanto mais nós cuidamos, mais essas pessoas se apaixonam por Cristo. E continuando, nosso slide diz assim: por acaso, para alguém criar um filho, ele precisa ser necessariamente médico, enfermeiro, professor ou segurança? Para você ter um filho, quando você se programa para ter um filho, você pensa assim: eu preciso ser um médico, eu preciso ser um segurança, eu preciso ser um enfermeiro para ter um filho. Você não pensa isso, porque essa não é a essência de uma mãe e de um pai. A essência está no cuidado. Um pai que não cuida, uma mãe que não cuida, se tornar um pai e uma mãe falho, onde muitas das vezes o filho começa a procurar esse cuidado em outros lugares. Não é diferente na vida espiritual do novo convertido. Se ele não encontrar paternidade, maternidade aqui na nossa igreja, muitas das vezes o inimigo pode colocar no caminho dele outras pessoas que possam querer oferecer esse cuidado a ele. Se caso você for médico ou enfermeiro, isso vai contribuir ainda mais para o cuidado do seu filho, quando o seu filho ficar doente. Porém, isso não é fundamental. Aleluia. Vamos para o próximo slide. Então, o que é fundamental no discipulado? É cuidar. Olha lá. É o cuidado que é fundamental. Investir tempo, carinho, atenção. E quando se ver limitado, os pais levarão o filho a quem possa ajudar. Você talvez tenha filhos, talvez você não é médico, mas quando você se vê limitado, o que você faz? Então você leva o seu filho ao médico. Mas olha só, o que se espera no discipulador? Que ele possa ter tempo com o novo convertido, que ele tenha cuidado, que ele dê atenção ao novo convertido. E quando ele se ver limitado, então ele vai procurar ajuda. Amém? No nosso próximo slide, nós vemos o seguinte: no sentido espiritual, não é diferente. Quando você se ver limitado a ajudar o novo convertido, então você comunicará ao líder do seu grupo de discipulado. E se ainda precisarem de ajuda, poderão contar com a igreja, o corpo de obreiros ou o pastor para solucionarem o problema, o caso. É isso que se espera do discipulador. Não são tantos os talentos. Se você tiver talento, isso vai contribuir para o discipulado. Mas o que mais se espera de você é que você cuide da pessoa, que você convide ela para vir na igreja, que você visite ela, que você esteja orando por ela, que você esteja ligando para ela para saber como que ela está. É o acompanhamento, é o monitoramento dos novos convertidos. Esse é o maior poder de influência que eu e você, como discipulador, podemos exercer sobre a vida do novo convertido. Amém? Aleluia? Próximo slide. Não basta falar que ama. Muitos dizem que amam as almas, que querem ganhar vidas para Jesus. Falam sobre este amor, porém não o vivem, não têm tempo para cuidar, dar atenção a um novo convertido. Não contribuem para que Cristo seja gerado nas pessoas. Nós precisamos rever os nossos conceitos com relação ao que nós dizemos. Porque temos ouvido muito em nossos púlpitos que nós amamos as almas, que nós queremos ganhar vidas para o Senhor Jesus, mas na prática, nós somos muito deficientes. Não temos tempo para cuidar dos novos convertidos, não investimos o nosso carinho, a nossa atenção com os novos convertidos, mas muitas das vezes, quando estamos em público, nós alarmamos e dizendo que nós amamos almas, queremos ganhar almas, e com todo carinho, com toda atenção. Eu queria dizer, muitas das vezes a gente gasta energia com eventos, com congressos, dizendo que queremos ganhar almas, mas depois nós não temos tempo para cuidar. Será que eu e você realmente não estamos interessados na realidade em sairmos bem na foto,
tirarmos uma foto e mostrarmos, olha quantas pessoas ganhamos para Jesus no nosso congresso, olha quantas vidas ganhamos neste evento para o Senhor Jesus. Será que realmente não é isso que estamos desejando? Tirarmos uma boa foto? Muitas vezes acontece das pessoas irem para o campo missionário, ou até mesmo na África. Chegando lá, eles tiram muitas fotos. E depois de 1, 2 dias, ou alguns dias, eles voltam para os seus países, para os seus lugares de conforto. E aquele sofrimento lá ainda continua. Mas a nossa foto está estampada no Instagram, no Facebook, mostrando que nós nos compadecemos das pessoas que estão sofrendo na África, ou aqui mesmo no Brasil. Mas será que nós temos cuidado? Às vezes visitamos tantas pessoas sofrendo, mas será que não seria melhor a gente escolher 2 ou 3 e investirmos o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa atenção, até que Cristo fosse gerado na vida dessas pessoas, e que elas realmente tivessem esse encontro com o Senhor Jesus, ao ponto de elas agora também começarem a fazer outros discípulos? Precisamos rever o que nós estamos fazendo. Nos nossos eventos, dizemos e lemos esse texto: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Mas de que forma temos feito esses discípulos? Nós dizemos que para fazer discípulos, a função é do pregador, é do professor, mas o texto não diz isso. O texto está dizendo o seguinte, que aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, está nos comissionando. Não é qualquer Zé Ninguém que está nos mandando fazer discípulos, é o Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que está dizendo para mim e para você fazermos discípulos. Talvez vamos ver em outros slides, que Jesus olha para cada um de nós e diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Um outro ditado diz assim, que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados. Não tenha medo, tenha coragem, tenha ousadia. Deus vai te usar, Deus vai te dar graça, sabedoria. Talvez você não terá muitos talentos, mas você terá o amor de Deus fluindo na sua vida e demonstrando na prática o que é amar as vidas, o que é amar as almas. Precisamos rever o nosso conceito, precisamos rever a nossa agenda. Você quer verificar o quanto você ama as almas? Quanto você realmente quer ganhar almas para o Senhor Jesus? Olhe para a tua agenda. Verifique na tua agenda se há tempo disponível para isso. Se não há tempo disponível para isso, não adianta nós dizermos que a maior missão que Jesus nos deu é fazermos discípulos. Porque na prática não vivemos isso. Nós dizemos para Jesus: Jesus, realmente o Senhor disse que a maior missão nossa é fazermos discípulos. Porém, Senhor Jesus, na minha agenda não tem tempo. Porque eu tenho tantas reuniões para participar, tantos eventos, tantos congressos, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, eu tenho tanta coisa para realizar, eu tenho os cultos para mim estar dirigindo, eu tenho as atividades na igreja para estar participando, então eu não tenho esse chamado. Precisamos verificar o que realmente é prioridade. Se fazer discípulos realmente é prioridade, por que não temos tempo na nossa agenda para fazermos discípulos então? Aleluia. Em Lucas, no capítulo de número 6, o verso de número 46, Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Aleluia. Também em Mateus 16, verso 8, ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também em Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Em Tiago, capítulo de número 2, verso 15 a 18, está escrito: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Talvez poderíamos acrescentar aqui: qual é o proveito de nós falarmos tanto que nós amamos almas, tanto que nós amamos almas, mas não tiramos 2 horas de toda semana para cuidarmos de uma vida? Ele continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Talvez a gente possa dizer e melhorar: mostra-me essa tua paixão pelas almas, mostra-me essa paixão, a tua paixão por ganhar vidas ao Senhor Jesus, e eu te mostrarei a minha agenda, que está disponível a fazer discipulado, aos dias os quais eu estou ali com um grupo, compartilhando do amor de Cristo, cuidando das pessoas. Precisamos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, melhorar essa situação. O que realmente pode impactar o mundo não é a minha fala, mas sim aquilo que eu faço. Não adianta eu falar bonito, dizendo que eu obedeço a Jesus, chamando Ele de Senhor, Senhor, mas na prática eu não o obedeço. Na prática eu priorizo tantas coisas, e o discipulado, e o fazer discípulos ainda é algo secundário nas nossas vidas. Aleluia! Não basta falar que me ama. Olha só, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se não me engano, está em 1 João, capítulo 3, o verso de número 16, a seguir. Amados, precisamos mostrar na prática, precisamos melhorar a nossa fala, precisamos melhorar a nossa agenda. Aleluia! Em 1 João, no capítulo de número 3, verso de número 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Todos esses textos estão afirmando tudo que nós estamos falando, que nós temos falado muito, mas praticado muito pouco. Falamos muito que amamos almas, que queremos ganhar vidas para o Senhor Jesus, queremos fazer evangelismo, e queremos. Sendo que existem várias pessoas que chegam na nossa igreja. Aqui no Pinheirinho nós já verificamos, temos uma média que por mês as pessoas vêm em nossa igreja de 2 a 3 pessoas querendo receber Jesus como Salvador, sem ninguém fazer evangelismo. Existe uma média por mês de 2 a 3 pessoas procurarem a nossa igreja para receberem Jesus como Senhor e Salvador. No ano, já vai dar uma média de 20 a 30 pessoas, sem fazermos evangelismo, sem fazermos nada. E essas pessoas não serão cuidadas. Mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a partir do ano de 2020, essa situação agora será outra. A igreja do Pinheirinho será conhecida como uma igreja que não apenas fala, mas que pratica a palavra do Senhor Jesus, que evangeliza, mas também cuida das almas e das vidas que se entregam ao Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos discipular, vamos cuidar, vamos deixar Jesus nos usar, porque Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus garante estar conosco no discipulado. Ele disse: ide fazer discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias. Ele está nos garantindo que Ele vai estar conosco. Então não temas fazer discípulo. O fundamental é o cuidado, é o amor, é o carinho, é termos tempo para essas preciosas vidas. Aleluia! As qualidades contribuem. Se você tem talentos, eles vão contribuir para o discipulado. As qualidades que uma pessoa possui contribuem em muito no discipulado, porém não são fundamentais para o discipulador realizar o seu chamado. A frase que eu citei, um ditado bem conhecido: Deus não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados. Aleluia!
Vejamos a relação do que se espera e o que não se espera do discipulador. Não se espera do discipulador que ele seja um ótimo professor. Se espera que ele seja modelo, exemplo de Cristo e tenha um bom testemunho. O professor dá aula teórica, o discipulador mostra na prática. Aleluia. Não se espera do discipulador que ele seja um pregador, mas se espera que ele seja um ajudador, um companheiro, um cuidador. O pregador ministra a palavra, mas não acompanha o ouvinte. O discipulador pratica a palavra e acompanha a vida do novo convertido. Aleluia. Não se espera do discipulador que ele seja um músico profissional, mas se espera que ele seja um verdadeiro adorador. O discipulador terá apoio de outras pessoas que possuem mais intimidade com o louvor. Então não se preocupe nas reuniões, que terá pessoas que vão te ajudar a dirigir o louvor, a ministrar o louvor. E se você for músico, é uma ferramenta a mais para você fazer discípulos. Aleluia! Não se espera do discipulador que ele seja um ótimo orador, que fale muito bem. Se espera que ele seja simples e humilde. Nem sempre a pessoa eloquente vive o que fala. O discipulador precisa viver o que fala. Sua força está na verdade. Aleluia. Não se espera do discipulador que ele tenha uma posição ministerial, mas se espera que ele tenha responsabilidade, fidelidade, seja pontual e disciplinado. As responsabilidades do discipulador. As responsabilidades irão crescer gradativamente. Então não se preocupe. Querido irmão, querida irmã, não se preocupe no discipulado. Nós não iremos colocar grandes responsabilidades ou muitas responsabilidades sobre a sua vida inicialmente. Mas com o tempo, gradativamente, você vai sendo treinado e vai assumindo as responsabilidades. A sua primeira missão é ser treinado em um grupo e acompanhado por um discipulador mais experiente. Ou seja, no primeiro momento, você vai ser treinado, você vai receber capacitação. Você vai receber capacitação na prática. Você vai adentrar a um grupo e ali ser acompanhado por uma pessoa experiente no discipulado. Ponto 3, você será treinado, ou seja, discipulado até que se sinta confortável em ser um imitador de Cristo em outros grupos de discipulado. Ou seja, cada degrau que você for crescendo, você só vai mudar de nível quando você se sentir confortável em assumir uma nova responsabilidade. Aleluia! Treinamento para o discipulador. Você será acompanhado no seu crescimento espiritual e emocional. Você não será apenas treinado na parte espiritual, mas terá um acompanhamento emocional. Seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento na igreja, com a comunidade. Você vai receber um treinamento prático nos dons e fruto do Espírito. Precisamos ter os dons e o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito demonstra o caráter de Cristo em nós. E os dons do Espírito Santo servem para a edificação da igreja e para testemunho para os incrédulos que realmente Jesus está em nosso meio. Receberá ensino de como estudar e conhecer as Escrituras. Muitas pessoas têm grande dificuldade em ler a Bíblia, não por preguiça, mas porque não entende as Sagradas Escrituras. Mas você vai receber treinamento espiritual e prático nas Escrituras, de como interpretar a Bíblia. Muitas das vezes só o fato de a pessoa estar com uma versão que não tem uma boa tradução ou uma versão muito antiga, já dificulta a compreensão da palavra de Deus. Então existem vários detalhes que se a pessoa melhorar, ela vai perceber que é bem mais fácil entender a Bíblia do que se imagina. Você não vai mais ler a Bíblia para dormir à noite porque dá sono. Você vai ler a Bíblia para se encher de poder de Deus, da palavra de Deus, de esperança, de paz e alegria. Você vai ter cobertura espiritual por oração. Terá um grupo de pessoas orando pela sua vida.
Porque quando estamos fazendo esse trabalho, sempre existem retaliações. O inimigo sempre se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, mas haverá cobertura espiritual. Pessoas orando por você, dizendo: Senhor, cobre com teu sangue, protege, dá graça para essa pessoa, abençoa a família dela. Você não estará sozinha nesse trabalho. Aleluia. Então a primeira etapa para o discipulador, qual é? É ser treinado em um grupo de discipulado. Então, de primeira etapa, você vai se enquadrar em um grupo. Aleluia. A segunda etapa, você vai fazer um estágio, vai estagiar em outro grupo, para ser líder de grupo. Mas como assim eu já vou ser líder de grupo? Queria que você prestasse um pouquinho de atenção nesse momento. Olha só, líder de grupo não precisa necessariamente saber pregar, dar aula ou cantar. Apenas precisa organizar o encontro. Lá no grupo, você necessariamente não precisa dar aula, você não precisa pregar, você não precisa cantar. O que você vai precisar fazer como líder de grupo? Organizar. Qual que é o local? Que dia será o encontro? Qual vai ser o horário? Quem serão os participantes? Quem vai dirigir a reunião? Você apenas vai liderar. Então, líder de grupo é uma tarefa muito simples. Aleluia. Na terceira etapa, você agora vai desenvolver as qualidades que o capacitarão mais e mais no discipulado. É na terceira etapa que o seu discipulador, ou a pessoa, o líder do seu grupo, vai começar a verificar em você qual é a área da sua vida que você tem mais talento ou predisposição para você aprender. É na área da palavra? É na oração? É no louvor? É na adoração? Então você vai receber agora desenvolvimento nas suas qualidades, aptidões. Se você já tem um certo chamado para louvar e cantar, vamos te dar respaldo para que você possa aperfeiçoar a sua ministração, a sua adoração, a maneira como você está tocando o instrumento. Se é na palavra, vamos ajudar você a pregar melhor, a ministrar melhor, a dar aulas melhores. Aleluia. Próximo slide. Tenhamos confiança. Quando Jesus nos mandou fazer discípulos, que é o texto que nós lemos, Mateus 28, ide e fazei discípulos, ele deixou claro que quem deu a ordem tem todo o poder nos céus e na terra, e que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para quê? Para nos capacitar a fazermos discípulos. Jesus começa dizendo no texto: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Depois ele diz: ide e fazei discípulos. O que ele está querendo dizer com isso? Não é qualquer pessoa que está mandando vocês fazer discípulos, sou eu, o Rei dos Reis, o Criador do universo, que está mandando vocês irem fazerem discípulos. Eu escolhi vocês, eu sei quem eu escolhi, e eu vou capacitar. E ele continua dizendo então o quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Mas corrobora com o que ele está dizendo aqui: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estará com você, meu irmão. Jesus estará comigo. Temos que confiar, temos que crer que não estamos sozinhos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é uma obra qualquer, é um privilégio. Nós podemos ser ministros do Evangelho, podemos ser discípulos de Cristo, que faz outros discípulos. Aleluia. Vamos para o nosso último slide. Nossa conclusão diz assim: portanto, vamos confiar e depender exclusivamente dele, e daremos frutos, que também darão frutos. Foi para isso que ele nos escolheu. João 15:16 é o texto que diz: Jesus disse: não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto e vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo: confiem em mim. No Evangelho de João, também no capítulo de número 15, bem logo no início, ele diz assim: ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem dá fruto não é a videira, quem dá fruto é os ramos. Mas quem dá a seiva
para os ramos é a videira. Por isso Jesus disse: permaneçam em mim, e vocês vão dar fruto, e darão muitos frutos. É Jesus que te capacita. Jesus não dá fruto, quem dá fruto é os ramos. Mas os ramos só podem dar fruto se tiver seiva. Ele diz no mesmo texto: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas no verso de número 7, ele diz: se vocês estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vocês, pedireis qualquer coisa e vos será realizado. Jesus Cristo está nos dizendo: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Confiem em mim, permaneçam em mim, eu lhes darei graça, para que vocês possam fazer discípulos, eu estarei com vocês. Então, faremos discípulos que fazem discípulos. Precisamos seguir em frente. Precisamos seguir em frente, não estamos sozinhos. O Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você. Que possamos ser discipuladores, no nome do Senhor Jesus. Ano de 2020 será uma marca em nossas vidas, onde vamos mudar a nossa agenda. Iremos priorizar a vontade de Deus, que é fazer discípulos, e as demais coisas será buscado em segundo lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar discípulos que façam discípulos. Que Deus te abençoe. Estaremos fazendo uma oração agora para encerrarmos este momento. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este momento. Quero orar, Senhor, por todo aquele que está ouvindo essa mensagem. Também quero orar por todos aqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor Jesus. O Senhor disse, Senhor, no mesmo Evangelho: Pai, rogo por aqueles que ainda hão de crer no Evangelho, que ainda hão de crer na minha palavra. Senhor Jesus, eu oro como o Senhor orou. Senhor, dá graça, dá ousadia, dá coragem, abre os nossos olhos, Senhor. Muitas das vezes o medo toma conta, as barreiras querem nos impressionar, as dificuldades querem nos intimidar, os levantes do inimigo querem colocar tristeza em nosso coração, para que não venhamos a fazer discípulos, que não venhamos a nos relacionarmos, a nos envolvermos com as vidas das pessoas, porque muitas das vezes acabamos vendo muitos problemas, muito sofrimento, Senhor, mas sem luta não há vitória. E muitas das vezes as lutas vêm, não é para nos derrubar, mas é para nos promover, como Golias promoveu Davi, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, para cada um que ouvir essa mensagem, que cada um que ouvir o encontro dessa tarde, Senhor, ouvir essa ministração, Espírito de Deus, toca nos corações, abre os nossos olhos, Senhor. Temos vivido uma escuridão, onde muitas vezes falamos que queremos ganhar almas, que realmente buscamos a Deus em primeiro lugar, mas não buscamos a Deus em primeiro lugar, não fazemos a Tua vontade em primeiro lugar, buscamos sim os nossos interesses. Queremos estar em locais confortáveis, principalmente numa igreja, num lugar de 4 paredes. Muitas vezes não queremos nos arriscar, não queremos ser confrontados, não queremos sair da zona de conforto, não queremos perder no final de semana. Queremos fazer apenas coisas onde vão aparecer o nosso nome no telão ou no banner. Senhor Jesus, eu peço a Ti, coloca amor em nossos corações pelas vidas, um amor verdadeiro, que possamos priorizar a nossa agenda, o discipulado. Discipulado, Senhor, sabemos que não podemos trocar por qualquer coisa. Precisamos priorizar, Senhor, o cuidar das vidas. É o que eu oro, Senhor, em Teu nome, para a vida de cada um que ouvir essa mensagem. Abre os nossos olhos, coloca amor em nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a modificar as nossas agendas e nos dá, Senhor, da Tua graça, ousadia para fazermos discípulos, porque o nosso desejo é sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros discipuladores. Senhor Jesus, é no Teu nome que eu oro e peço a Ti, abençoe, Senhor, a vida de cada um, no Teu poderoso nome. Amém.